Olá, o Papo de Mulher está começando. Hoje vamos falar sobre o transtorno da ansiedade com o Dr. Adalberto Goulart. Vamos falar também sobre a TPM com o Dr. Kélcio Passos e uma pequena demonstração de como fazer o exame da iridologia com o Dr. Dalmo, terapeuta. Temos também Zélia, a empresária que brinca com o artesanato, que faz caixas maravilhosas e vai ensinar aqui para nós. E para fechar, temos a grande consultora de moda, a blogueira Dale Rochelle. Você vai perder? Não creio. Não sai daí que o Papo de Mulher está só começando. O Papo de Mulher está de volta. Estamos aqui com o Dr. Adalberto Goulart, que vai falar sobre o transtorno da ansiedade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos, doutor, como o senhor define a ansiedade? A ansiedade é algo difícil de se definir e fácil ao mesmo tempo. Fácil porque não existe ninguém que nunca tenha sentido ansiedade, não é verdade? Todo mundo sabe o que é isso. Mas nem toda ansiedade é considerado como sendo algo patológico, ou seja, nem toda ansiedade é doença. Algumas pessoas, alguns autores diferenciam ansiedade de angústia, dizendo que a angústia seria uma coisa sentida mais fisicamente, a ansiedade seria algo sentido mais emocionalmente ou psiquicamente. Eu prefiro considerar como sendo sinônimos, já que ambas, a ansiedade ou a angústia, como querem alguns, se sente mentalmente e psiquicamente. É uma sensação de desconforto. A ansiedade é uma sensação de desconforto, uma sensação de expectativa de algo que vai acontecer. Em geral, é algo associado a um desafio, a uma dificuldade que se tem que enfrentar. Algumas pessoas, por exemplo, têm ansiedade ao falar em público. A pessoa tem alguma ansiedade, mas em geral essa pequena ansiedade ao falar em público ou ao fazer uma prova, um exame, algo desse tipo, passa alguns minutos depois de começado, de iniciado o evento. Eu me lembro sempre do Paulo Altran, o grande ator, Sim. Que já com 80 anos de idade, dizia que não havia um só dia em que ele fosse se apresentar num palco que não ficasse ansioso. É verdade. Então ele ficava ansioso antes de entrar em cena, mas entrando em cena, alguns minutos depois, se acalmava e tudo corria bem. Então as pessoas que sentem ansiedade não têm muito com o que se preocupar se for uma ansiedade nesses termos. Mas quais são as consequências da ansiedade? A ansiedade é uma maneira que o nosso organismo tem de se preparar para enfrentar uma dificuldade. É diferente de medo. Medo, a gente tem uma dificuldade objetiva, algo que nos ameaça de fora. Certo. A ansiedade de falar em público, por exemplo, que foi o exemplo que eu trouxe, que eu citei, não é de fato uma ameaça concreta. Quem vai falar em público não vai ser ameaçado concretamente pela plateia, mas é um estado de expectativa. Se tudo vai correr bem, se as pessoas vão gostar do que eu estou dizendo, se não vão, se alguém vai fazer uma pergunta mais difícil, vai me deixar numa situação delicada. Então a ansiedade é uma maneira de eu me preparar, de eu me concentrar para isso. O que é normal. O que é normal. Já a ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade, que é um sinônimo, já que é um transtorno, é uma sensação de desconforto que eu sinto fisicamente, como? Sinto taquicardia, meu coração acelera, eu posso ter sudorese, começar a suar, eu posso ter palidez, posso ter rouquidão, posso perder a voz. Mas isso que o senhor está falando já é considerado transtorno da ansiedade generalizada? Não, é um transtorno de ansiedade. Sim.
que não tem uma causa específica. Eu sinto essa sensação de expectativa, como se algo ruim fosse acontecer, que eu tivesse que enfrentar uma situação de grande dificuldade, mas eu não sei o que é isso. Ou seja, não existe nenhum evento externo que me ameaça ou que vá me colocar à prova a ponto de eu sentir esse estado de angústia ou ansiedade e ter que me preparar para enfrentar um determinado obstáculo. Eu sinto tudo isso, mas eu não sei por que sinto tudo isso. Isso é um transtorno de ansiedade. E é nesse momento que a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional? Nesse momento, a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional. Quando ela vive ansiosa, é aquela pessoa que vive ansiosa, aquela pessoa chamada tal do pavio curto, tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver, não é a mesma coisa, porque o pavio curto, da maneira como eu entendo, é aquela pessoa que se irrita com facilidade e que tem reações súbitas, às vezes agressivas, né? Não. Essa pessoa, claro que tem ansiedade também, sim, mas só a ansiedade não envolve essa irritabilidade nem reações agressivas. Mas qual é o exemplo que o senhor dá de uma pessoa com esse transtorno de ansiedade? Uma pessoa angustiada. Por exemplo, ela já acorda angustiada, ela acorda sentindo taquicardia, ela acorda apreensiva, ela não sabe bem como fazer porque está ansiosa e não sabe por quê. Qual é o exemplo, algum caso que o senhor já viu desse jeito? A pessoa pode acordar angustiada, a pessoa pode sentir essa angústia durante o sono, inclusive, associado a um sonho, por exemplo. A pessoa pode passar o dia razoavelmente bem e num determinado momento começa a se sentir angustiada, sem relacionar nenhum fato externo. E a gente entende isso como sendo uma ameaça que vem de dentro, não de fora. Eu costumo dizer que a gente vive em dois mundos ao mesmo tempo, né? E precisa viver nesses dois mundos ao mesmo tempo, que é o mundo externo e o mundo interno, né? Sim. Se a gente prioriza um desses dois mundos, a gente começa a ter problemas. Se eu volto toda a minha atenção, toda a minha vida para os fatos externos, concretos, eu começo a ter problema com as minhas emoções. Se eu me volto totalmente para as minhas emoções, eu começo a ter problemas com o mundo externo, né? Então é preciso que eu tenha um olho para dentro, como diria Guimarães Rosa, né? Um olho para dentro e um outro olho voltado para fora, para que esses dois mundos possam viver em harmonia. E quanto maior for a harmonia entre esses dois mundos, menos ansiedade eu vou ter e vou ter chance de ser um pouco mais feliz. Olha, então, já que isso aí não é o transtorno da ansiedade generalizada, então responda para nós o que é esse transtorno da ansiedade generalizada. O transtorno da ansiedade generalizada, vamos dizer que seja um superlativo disso tudo que eu estou falando. Um grau mais elevado disso tudo que eu estou dizendo. Uma ansiedade pode ser uma angústia, uma sensação de desconforto no peito. Apenas isso, né? Isso é uma angústia, uma ansiedade. Pode ser uma taquicardia, né? Meu coração acelera e eu começo a perceber o meu coração bater, pulsar, né? Normalmente a gente não percebe, não é isso? Sim. Estamos todos aqui, ninguém está sentindo o coração pulsar. É verdade. Não é? Quando a gente começa a sentir o coração, alguma coisa não está bem. E esse é um dos sinais de angústia e de ansiedade. A generalizada, que seria um superlativo, seriam todos esses sintomas, esses sinais que eu já disse, num grau mais elevado, chegando ao que as pessoas, que é muito comum se falar hoje em dia, a um estado de pânico, né? Seria um grau mais elevado da ansiedade generalizada. No transtorno de pânico, a pessoa tem esses sinais todos, e mais a sensação de que vai morrer a qualquer momento ou de que vai enlouquecer a qualquer momento, que vai perder a razão. Vocês aqui, tem alguém que já sentiu esse transtorno de ansiedade ou uma simples ansiedade? O senhor, doutor Kelson, já sentiu isso? Já, né, como o doutor Alberto falou, todos nós em algum momento da vida passamos por esse momento. Eu queria fazer a seguinte pergunta a ele: quando a criança que também sofre dessa ansiedade, quais seriam os sinais
que chamasse atenção para o pai ou a mãe procurar um profissional, no caso, para tratar essa ansiedade da criança? Porque eu vivenciei um colega de escola que ele nunca fazia as provas nos dias regulares com o resto da turma. Ele só fazia a prova em horários diferentes, porque no dia da prova ele estava com diarreia. E assim, excelente aluno, né? Hoje é um profissional muito bem sucedido. No entanto, os professores já nem precisavam mais de atestado, porque já sabia que dia de prova, aquela data marcada, ele não conseguia fazer, porque sofria de transtorno intestinal grave e não conseguia sair de casa. Ótima pergunta, Kelso. O transtorno de ansiedade pode surgir em qualquer faixa etária, né? Em qualquer idade, desde criança até o idoso. Não tem uma idade para isso. Agora, a sua pergunta já traz um pouco da resposta, né? As crianças, elas manifestam o transtorno de ansiedade com muita frequência através de sintomas físicos ou psicossomáticos, né? Vômitos, diarreia, né? Às vezes desmaios, né? Dificuldade de atenção, queda no aproveitamento escolar, no aprendizado, né? Irritabilidade, acontece também com frequência. Ou ao contrário, a criança que se isola, né? não consegue conviver com os amiguinhos, com os coleguinhas, tem dificuldade de brincar. Então esses são os sinais mais comuns. Mas sem dúvida, diarreia e vômito é muito frequente em criança que tem algum grau de transtorno de ansiedade. Você, Zélia, já presenciou, já viveu algum momento assim de tensão, de ansiedade? Já vivi, sim. Até mesmo assim, como ele falou, falar em público, eu tinha realmente esse pânico, falar em público, né? Então, assim, eu procurei fazer algum curso, né, para melhorar nessa área, mas eu ainda sinto, né, um pouco de ansiedade quando vou falar em público. Com mal alto, né? Isso. Mas assim, já fui professora, né? Então, quer dizer, eu venci um pouco essa timidez, né? E aí, a cada dia eu melhoro porque eu tento vencer o meu eu mesmo, né? Tento procurar vencer essa dificuldade. Mas sinto e já senti ansiedade. Você aí... Também eu acho que a questão de falar em público assim é meio que unânime, né? As pessoas que não têm o costume de estar nesse meio se sentem bem ansiosas, eu me sinto realmente. E outra coisa também que eu me sinto muito ansiosa é quando eu tenho algo para fazer no dia seguinte que sai um pouco da minha rotina. Então eu costumo sonhar à noite com isso, né? Como vai ser o outro dia. Então assim... Tá se preparando. Eu acho que me preparando, talvez, não sei, eu vou dormir pensando. Isso seria um transtorno? Não, não é um transtorno. Não é um transtorno. É uma preparação para enfrentar uma determinada dificuldade, né? No outro dia, no dia seguinte, quando você resolve o que tem para ser resolvido, isso passa. Passa. Não é um transtorno, né? É uma natural, ansiedade é natural, fisiológico, né? É normal. Doutor Dalmo aí já passou por esse momento de tensão, de ansiedade? Já. Há uns 4 anos atrás, antes de entrar nessa área, eu trabalhava com comunicação visual, né? Então tudo era para ontem. E eu tomava remédio de pressão, cheguei até a tomar remédio controlado, porque eu estava... Só que uma vez assim no programa, de pessoas que têm mudado de profissão, e eu no outro dia disse, não vou trabalhar mais com isso. Aí desmanchei tudo, e 3 meses depois, aí comecei a fazer os cursos, né? E hoje, graças a Deus, estou assim, tudo é com hora marcada, né? Então você fica mais tranquilo. Mas ontem, como era tudo pra ontem, então a ansiedade... Não controlava a ansiedade. Terrível. Então, graças a Deus, hoje eu estou... Legal. Doutor, eu tenho observado, né, que todo mundo passou aqui pelo, não sei se é um transtorno, né, um momento de tensão. Engraçado que nenhum deles citou algum tipo só, exceto, né, doutor Dalmo, que disse que chegou a tomar o medicamento. Quais são as consequências, né, que as pessoas normalmente usam o medicamento por conta própria?
E eu acho que essa ansiedade é o que mais leva as pessoas a tomar esse medicamento. Um empresta o outro, você tem aí um remedinho, não é isso? Então, e a gente vai tomando, não só um comprimido. Quais são as consequências que pode trazer? Olha, as consequências não são boas, né? A automedicação, qualquer que seja o tipo de medicação, não traz nunca consequências boas, né? Quando há uma necessidade de se usar a medicação, sempre o médico deve ser consultado, que é o profissional que tem todo um preparo, né, para atuar nessa área e indicar qual seria o melhor tratamento, se seria um tratamento químico, de fato, com uso de medicação, ou um outro tipo de tratamento, como uma terapia, ou uma análise, um outro procedimento. Uma das consequências de se usar medicamento ansiolítico, como a gente chama, que é o medicamento para a ansiedade, né, é a dependência. Né? Essa é uma consequência grave, porque a ansiedade é uma coisa que a gente lida, convive, né, desde o início das nossas vidas. Né? O bebezinho, no momento do nascimento, tem um pico de ansiedade muito grande. Kelso sabe disso, que trabalha diretamente com essa situação. Né? Então os batimentos cardíacos aceleram muito, né? É um momento de estresse muito grande, o nascimento para o bebê. Olha só. Não quer dizer, que, inclusive, que ele não tenha sofrido no sentido de sentido, alguma ansiedade, inclusive antes de nascer. Né? Os estudos mais recentes mostram, por exemplo, que a partir da 28ª semana de gestação já existe atividade de sonho no feto. Então o feto já sonha antes de nascer. Olha que interessante. E o sonho é uma maneira da gente lidar com a ansiedade. Né? Vamos dizer assim... A mãe que está grávida, quando ela tem algum problema de ansiedade, tudo influencia no bebê? Muito, sem dúvida. Nossa. Influencia muito. Interessante. Então, Se é uma mãe ansiosa, esse bebê que ela traz vai receber essa carga de hormônios, que são os hormônios associados à ansiedade, né? E ele vai se sentir ansioso também. Nossa. E isso é o dia a dia de consultório. É o dia a dia. Observamos que crianças na idade escolar, agitadas, que brigam com os colegas, que mordem, se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que aquela gravidez, a maioria das vezes, foi uma gravidez conturbada, onde houve até separação entre o casal. Foi uma gravidez que gerou conflitos familiares. Essa criança é bem agitada no pós-nascimento. E já aquelas que é uma gravidez planejada, que o marido acompanha todas as consultas, tudo aquilo dentro do planejado, são crianças bem tranquilas, inclusive no pós-parto imediato, são aquelas crianças que dormem a noite toda, que não trabalham a mãe. Olha só. Já as que têm uma gravidez conturbada por problemas emocionais, são crianças bem agitadas, tanto no pós-parto imediato, são crianças que acordam a noite toda e são bem agitadas, quanto na idade escolar. Nossa, então, doutor, isso quer dizer que a história de vida da pessoa influencia no transtorno? Influencia muito. Olha. Sem dúvida. Eu estava dizendo que um transtorno de ansiedade é uma sensação de ansiedade, de angústia que pode chegar ao pânico e que a pessoa não associa nada, não sabe a razão disso. O que não significa que não tenha uma razão, uma causa. Certo. Tem, mas a pessoa não sabe qual é. Não conhece. Né? É uma ameaça interna, que a gente em psicanálise chama de inconsciente, que é algo que faz parte da gente, mas que a gente não tem consciência. Aí é onde entra o trabalho do psicanalista, que através de uma terapia psicanalítica vai em busca das origens desse mecanismo que dispara a ansiedade, esse sinal de alarme, de alerta, para poder reestruturar o funcionamento emocional dessa pessoa de maneira que ela possa viver melhor sem tanta ansiedade, ou pelo menos sem o transtorno de ansiedade. Porque a medicação, que você me perguntava antes, Dina, ela diminui a ansiedade, sem dúvida, é eficiente nesse sentido, mas não resolve o problema. Então a pessoa toma a medicação, o ansiolítico, diminui a ansiedade e se sente bem. Né?
Mas mais adiante a ansiedade volta, aí precisa usar novamente. Melhora, mais adiante volta, até chegar ao ponto da pessoa usar todos os dias. Eu tenho um paciente que não sai de casa sem tomar medicação ansiolítica. E para que isso não aconteça, quais são as recomendações que o doutor diz para quem está assistindo o programa? Então, as recomendações para que a ansiedade não aconteça não existem, né? A ansiedade faz parte da vida da gente. A recomendação para quem sofre com um transtorno de ansiedade, em graus variáveis, sem estar associado a nenhuma causa aparente, né, é procurar um profissional da área, um psiquiatra, um psicanalista que possa ajudar e orientar o melhor tratamento para aquela ansiedade específica daquela pessoa. E não tomar os remedinhos... Nunca. Nem pedir emprestado. Normal, viu, doutor? Já vi muitos casos. A gente você tem, né? Qual vê. é o que você toma? Ah, eu tomo esse. Tá, dá um pra mim? Né? Como se resolvesse aquela coisa, quer dizer, uma ilusão. Né? Toma aquele comprimido, aí dá uma aliviada, mas no outro dia começa tudo novamente, se não for tratado. Né? Posso dizer uma coisa? Pode. Isso é uma coisa tão importante que há pouco, enquanto aguardávamos, eu estava conversando com o Kelso de uma situação muito curiosa que eu observo na minha clínica e ele observa na clínica dele. Por exemplo, mulheres que têm muita dificuldade em engravidar, que tentam durante anos, não conseguem, fazem tratamentos, né, hormonais, fertilizações, não conseguem, até que desistem de tentar uma gravidez. Algumas vezes adotam uma criança. Quando desistem ou adotam uma criança, engravidam. É verdade. Né? Você já deve ter visto algum caso assim, não é incomum, né? Que a gente vê com uma certa frequência. Quer dizer, a ansiedade que está na mente, e a mente está no corpo todo, não só na cabeça, como a gente conversava também, influencia todo o funcionamento biológico, inclusive da pessoa. Quais são os sintomas mais, assim, no corpo, já que o senhor falou, mais expressivo, né? Que chega aquele momento que você diz assim, eu aconselho a procurar um médico. Quais são os sintomas que a gente mesmo pode detectar no nosso corpo em relação à ansiedade? Porque eu mesma já passei por situações assim há tempo atrás, quando estava chegando trabalhando a minha cabeça para uma separação. Então eu sentia muita desconforto mesmo, assim, dores absurdas nos ombros. Eu não conseguia virar o pescoço. Sim. Então eu pensava até que fosse outro tipo de doença, como, sei lá, derrame, alguma coisa, porque chegava a vir da cabeça, como é que fala assim, que tem um nome, né, que diz do músculo, enrijecimento muscular. Então eu sofria muito às vezes eu tocava assim, eu sentia alguns nódulos no corpo e até o momento que eu não tomei medicamento, mas dei um basta assim, né? Tenho que me cuidar, comecei a fazer exercício, voltei a estudar e fiz várias coisas que fizessem bem para mim e eu acho que resolvi, né? Isso. Mas esses sintomas aqui, no caso, eu não procurei o especialista, mas o senhor aconselha que nesse estágio deva procurar? Acho que sim, Dina. O que você está dizendo, é uma doença tida como psicossomática, né? A pessoa com uma ansiedade frequente, né? Que não cede, que não cessa, que não alivia. Claro que a musculatura fica tensa, enrijecida, vai sentir dores musculares, algumas vezes formam esses nódulos. Quando começa a formar esses nódulos, que formam pela contração muscular, a gente chama essa doença de fibromialgia. As fibras musculares tensas formam esses nódulos. Não é? Um tratamento indicado é um tratamento fisioterapêutico, né? O fisioterapeuta trabalha com isso, né? Fazendo com que esses nódulos cedam, mas isso só tem sentido, só tem razão se for associado a um tratamento psicológico. Porque senão essa tensão muscular cede, mas a ansiedade continua atuante e daqui a algum tempo vai voltar. Né?
Além desses sintomas todos que eu já disse, você acrescentou esse que é importante, que é o sintoma físico, né? Que já evoluindo para uma doença. Existem outras doenças que evoluem a partir de uma ansiedade constante e que não cede ao longo do tempo. A gente sabe que doença coronariana, né, por exemplo, que vai dar origem a um infarto futuro, sofre interferência de ansiedade ou de estresse. Algumas pessoas chamam de estresse, né, constante. Ou doenças intestinais, são muito comuns, doenças do estômago, né, doenças de pele, tudo isso provocado, associadas a uma ansiedade, a uma angústia persistente sem tratamento. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, estamos sinalizando ali, né? E eu sem querer parar, como sempre, né? Que o papo está gostoso. Mas, doutor, esse é um programa voltado ao público feminino. Sim. E eu tenho certeza que a mulher que está nos assistindo, uma delas deve estar com esse problema de ansiedade, com esse transtorno de ansiedade, né? Muitas das vezes com a baixa estima, né? Autoestima baixa, né? Com problemas talvez esteja aí passando por uma separação, problema qualquer em sua vida. Qual é a mensagem que o senhor deixa para essa mulher? A mensagem que eu deixo para essas mulheres é que elas não fiquem sós, que procurem a ajuda de um profissional. Não tenham receio, não tenham... se fala muito em resistência, em procurar um profissional dessa área, né? Mas não tenham essa resistência, ou se tiverem, procurem mesmo assim. Com algum esforço, alguma persistência, conseguem chegar. E esse é o profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, melhor preparado para orientar qual o melhor caminho a seguir. Não deixe para amanhã, não espere para um outro dia, né? Quem sofre com esse tipo de transtorno pode estar certa que não é a única, é um transtorno comum, como qualquer outro tipo de doença. Nós temos doenças físicas de toda a espécie, né, de todos os órgãos, e temos também as doenças emocionais, dentre elas a ansiedade, que talvez seja a mais comum. Então não deixem de procurar, procurem ajuda. Você não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com o Dr. Kélcio falando sobre TPM. Fica ligado. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Kélcio Passos. Ele vai falar para nós sobre a TPM, esse mal que atinge as mulheres, não é, Dr. Kélcio? Seja bem-vindo. Sim, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, esse programa agradabilíssimo, feito pelo público feminino. Né? Bom, então vai respondendo aí para nós o que é TPM. TPM é uma sigla, né, que significa tensão pré-menstrual. Mas alguns maridos costumam falar que tem outro significado. Sim. Que são treinadas para matar. Ai, meu Deus! Porque realmente, em alguns casos, ele vê aquela gatinha que ele tem em casa se virar numa fera tremenda. É verdade. E o grande problema, principalmente para o público masculino entender, é que é uma coisa, é uma força, vamos dizer assim, uma força maior, superior à vontade da mulher. Ela sabe que está sendo chata, ela sabe que está sendo agressiva, ela sabe que está implicando sem necessidade, mas ela não consegue se conter. E alguns maridos acham que ela faz isso para provocar, porque se ela sabe que está sendo chata, por que ela está sendo? É verdade. Só que é uma coisa muito mais forte do que ela. Eu costumo dizer que os hormônios fazem da mulher uma marionete, onde eles assumem completamente o controle nesse período e tem que se tratar. É uma doença. Mas o que é que acontece Porque normalmente com esses A hormônios? depender do grau, há TPMs que são incompatíveis com a vida social. É verdade. Porque tem mulheres que não conseguem fazer nada, não conseguem conviver com os colegas de trabalho, não conseguem conviver com os filhos, com o marido, por transformações hormonais. Não se sabe ainda especificamente
né? O que causa, porque causa em algumas mulheres e em outras não, causa em graus diferenciados, né? Tem mulheres que têm TPMs leves, tem outras que têm fortíssimos. É verdade. Inclusive eu estava lendo uma entrevista, algumas reportagens, e disse que tem algumas atrizes da Globo mesmo, né? Essas mulheres lindas e maravilhosas que estão perdendo os contratos com a Globo e também não conseguem se relacionar com ninguém devido ao nível de TPM que é muito forte, que ninguém controla esses hormônios dessas mulheres. Tem algum jeito, tem alguma forma, algum alimento que a gente possa conter essa fera que desperta durante esse período? Existem tratamentos hoje, né, medicamentosos para coibir a TPM, e muitas vezes a gente associa ao tratamento, que também a ansiedade, né, o assunto do bloco anterior, gera um agravamento dessa TPM. É verdade. E às vezes é muito comum a gente encaminhar a paciente, o ginecologista encaminhar a paciente para fazer um tratamento também com o psiquiatra associado para cuidar dessa TPM. Eu choro, né? Por que eu tô chorando? Eu não quero chorar, mas eu choro. Eu não consigo olhar pro meu marido assim, tudo procura assim, de alguma maneira, é como se fosse uma pirraça mesmo. Isso. Encrenco mesmo, choro, fico sensível também, assim, bastante, fico triste. E fora também cólicas horríveis que eu sinto, né? Então é uma mistura de tudo isso, assim. Mulher E sofre. no meu caso, eu acho que não é só pré-menstrual, é durante todo o período. Assim, Ai, doutor Não Kelso. tem pano. Responde aí, doutor Kelso. É normal isso, essa coisa do algumas tempo? mulheres, esse período se estende, lógico que em menor intensidade, mas algumas mulheres passam uns 30 dias. Ai, meu Deus. Porque na verdade é quando ela vai ter num grau de melhora, ela já começa a imaginar como vai ser o mês seguinte. E isso é um gatilho, né, para retroalimentar a TPM. A ansiedade vai gerar uma nova TPM antes dela já acontecer. E daí a sensação de passar os 30 dias do mês com TPM. E alguns casos, eu tenho um caso clássico, até de uma secretária que trabalhou comigo, ela, no primeiro mês que eu comecei a trabalhar com ela, eu detectei que ela tinha TPM, eu comecei a tratar, e um dia foi uma senhora lá falar comigo, eu pensando que era alguma consulta, ela disse, não, eu vim só lhe agradecer. Eu disse, o quê? Não, eu sou a mãe de sua secretária. Olha. E ela, quando estava na TPM, quando a gente ouvia ela botar a chave na porta, tanto eu quanto a irmã dela, se a gente estivesse na sala de televisão, cada uma corria para o seu quarto e fechava a porta. Ai. Porque se a gente sentada na sala, sem olhar para ela entrava e já começava a brigar feio com as duas. Ai, Do Jesus. nada. É como Treinadas ela para falou. matar. Não tem nada, exatamente, tem nada para ela matar. Ela, do nada, sem ninguém falar nada com ela, nem olhar para ela já começava a brigar, e briga séria. Depois ela se arrependia, chorava porque gostava muito da mãe e da irmã, mas ela, na hora ela não se continha. Doutor Kelso, eu tenho observado, claro que eu não fujo a regra, né, da TPM, só que não era treinada para matar, não, era treinada para chorar. Chorava bastante. Mas eu percebi um detalhe durante a TPM, que tinha mês que se eu não tivesse assim algum problema mais sério, alguma preocupação mais séria, a TPM vinha de forma mais tranquila, tá? Então eu passava muitas vezes que eu chegava assim e dizia, opa, né? Quase que não senti, não briguei com ninguém, né? Mas quando tem algum problema, né, alguma preocupação, então parece que a coisa tomava um tamanho, uma extensão assim que ficava incontrolável. Entende? Eu acho que também tem aquela conscientização, né? Ai, chegou, eu adotei a maracujina, eu não sei se é certo, né? Então eu senti uma transformaçãozinha, eu corria para a farmácia maracujina. Então toda noite antes de dormir um copinho de maracujina, né? Além de ser gostoso, eu senti o alívio. Então eu percebo assim, tem a ver com o momento que você está vivendo, com alguma insatisfação, com alguma preocupação, a gravidade da TPM? Bem, como os hormônios da mulher são controlados por um eixo chamado hipotálamo e hipófise ovariano.
O hipotálamo e hipófise são estruturas que ficam no cérebro, retroalimentadas e comandadas através de estímulos nervosos. A ansiedade, os problemas emocionais, um grande susto, uma grande decepção, a perda de um ente querido, vai influenciar na produção dos hormônios naquele mês. Porque a mulher, apesar de ela ser cíclica, ela não tem uma constância na quantidade de hormônios que ela produz todo mês, né? Vamos quantificar assim, vamos dizer que ela produza 100 unidades. Ela não produz todo mês 100 unidades. Né? Um exemplo só para entender. Tem mês que ela produz 200, tem mês que ela produz 150, tem mês que ela produz 50, 30, 40. Então isso varia muito mês a mês. E os problemas emocionais, principalmente a ansiedade, vai alterar isso. Alterando essa quantidade, altera também a intensidade da TPM, do fluxo menstrual, assim por diante. E qual é o tratamento que o senhor falou aí de tratamento? Inclusive sua esposa, Zélia, que está aqui, né? Chegou a fazer o tratamento. Qual é o tipo de tratamento? Medicamentoso? A TPM, Como os tratamentos são personalizados, vai depender, como eu falei, do grau de intensidade em quais áreas, né? Quais são os sintomas que a TPM está afetando aquela mulher. Se está chorando, se está agressiva, se não pode ver ninguém na frente, se quer ficar recluso, não quer ver ninguém. Então, de acordo com os sintomas que elas causam, nós tratamos. Ou, em casos mais extremos, onde a TPM vira um fator antissocial, o tratamento de escolha inicial é suprimir a menstruação. Olha, suspender a menstruação, para que essa mulher tenha uma vida normal. E você não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com Zélia, a empresária que gosta de brincar de artesanato. Ela vai falar para nós como aproveitar, como enfeitar caixinhas que você joga fora. Sai daí não, Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Dalmo, iridologia. É isso que ele vai explicar para nós. Seja bem-vindo, Dr. Dalmo. Diga para nós, o que é a iridologia? Iridologia é uma diagnóstico que nós fazemos através da íris. Né? Tem vários métodos de ser tratado. Muitos usam lupa, né? Uma lanternazinha e outros equipamentos, tipo ultrassom, que a pessoa bota no olho. E eu trabalho especificamente com essa máquina, que a gente coloca ela tem duas lâmpadazinhas, e ela clareia na íris e a gente consegue detectar todos os órgãos. Todos os órgãos isso. do corpo humano são vistos através da íris. Da íris. E quais são os sinais? Como é que vocês detectam alguma doença através da íris? Olha, nós vemos, tem vários sinais. Tem lacunas pardo, e cada uma tem uma denominação. Tem a cripta, então umas são mais, quando nós vemos em determinado órgão, então nós vemos se a pessoa está com problema de câncer. Só que nós não dizemos isso, né? Sim. Então, porque assim, você não tem como dizer se você está hoje com isso, entendeu? Agora sim, você tem uma predisposição, mas você pode até falecer e não ter o câncer, entendeu? Então nós tratamos mais hoje a questão assim, você chega reclamando sobre TPM, né, como foi colocado aqui. Então, vamos analisar, olhar a parte cerebral, que como o Dr. Cássio falou, tem a hipófise. Então a gente faz olha a questão da hipófise, a pituitária, vê como é que está a adrenal, o útero. Então a gente vê, aí faz um cerco. No meu caso, eu trabalho com massagem, com acupuntura e floral. Então a gente faz esse tratamento e a gente vê que o resultado é fantástico. Porque você faz aquele cerco, você não passa só uma coisa específica, né? Então você fazendo aquele cerco ali, que tudo está na mente. E quando a gente vê na parte cerebral, aí a gente vê que tem, por exemplo, raios solares. Né? Então a gente vê que ali está causando algum problema. Então a gente começa a fazer esse tratamento com acupuntura, com floral e vai
e vai vendo o resultado. E vai trabalhando ali de acordo com a melhora. Mas através da iridologia, vocês não dão um diagnóstico de uma doença, vocês encaminham ele para um especialista ou agem de forma diferente? Como é? Olha, depende do caso. Quando é um caso simples, por exemplo, tem um problema de enxaqueca, né? Então a gente vê qual é o problema ali e trata. Se eu vejo algum problema assim, mais, né, uma coisa que eu vejo que eu pergunto, que a gente faz anamnese também. Então aí a gente vai associando. A anamnese, eu trabalho com software, e a gente coloca todos os dados ali, e quando a gente vai ver o que a gente pode tratar, que a gente vê que não é um caso que... Então a gente trata naturalmente, né? Com o floral, com a acupuntura, e os resultados são fantásticos. Agora, se o profissional vê uma coisa que ele vê que está já grave, então a gente encaminha para um especialista na área. Porque já que tem, como tive um caso de uma pessoa lá, que eu vi um problema no coração, perguntei, ele sentia umas arritmias, tudinho e tal. Aí eu perguntei se ele já tinha feito o exame, e ele disse que não. Aí eu disse que era bom fazer um exame periódico e tal, para poder... Porque eu não sou cardiologista, então a gente tem que passar para quem é de direito, Passar né? a bola para quem é de direito. Doutor Kelso, o senhor já viu algum caso? O senhor confia nesse método? Já. O que é que o senhor pode falar a respeito da iridologia? A iridologia, como outras terapias alternativas, eu acho sim que tem espaço, né? E desde realizar por profissionais sérios, nós estávamos até conversando antes do programa começar sobre isso. O problema é que algumas pessoas querem ultrapassar os limites, né? E aí entrando no campo do charlatanismo, prejudicando profissionais sérios. Tem muito profissional sério e tem um charlatanismo. Né? Tem alguns profissionais que ultrapassam os limites, como o Dalmo citou, né? Ele diz o que é e encaminha para o profissional da área. Alguns querem ultrapassar esse limite, querem tratar como se fossem especialistas daquela área, e aí entram os charlatães, né? Que prejudicam profissionais sérios que fazem a coisa eficientemente, né? Eu acho muito válido a iridologia. Se eu não me engano, é de origem chinesa, né? É sim. Ela vem... É uma técnica milenar. Sim. E os orientais estão anos-luz na frente da gente nessas terapias alternativas, e você vê resultados lá. Com certeza aqui, feito por profissionais sérios como o Dalmo, vai ter sim bons resultados. Eu estive lendo sobre isso aí, e é interessante a forma que começou, né? Foi observando, foi um animal, se não me engano. Coruja. Foi a coruja, né? Que quebrou as patas. Ele quebrou a pata, aí ele começou a tratar, e como a coruja tem um olho, né, pequenininho, então ele começou a observar que tratando a coruja, aquela manchinha que ele viu na íris, aí começou a se fechar. E é como acontece no tratamento natural. Isso. A gente vê que vamos chamar uma lacuna, a gente vê que ela está escura, e com o tempo ela vai ficando esbranquiçada, que é uma forma de cura. Aí ela vai se fechando. Por isso que assim, eu gosto de trabalhar com esse método de iris macro, porque assim, a gente tem como guardar no computador, e daqui a um ano, quando a pessoa vai retornar para ver como é que tá, então você tem como acompanhar e ver. Até a pessoa mesmo, ela olha assim e diz, poxa, que diferença como tá. Então vê que realmente melhorou. Você faz um tratamento de 3, 4, 5 meses, a depender do caso. Mas assim, quando você vai voltar daqui a um ano e meio, 2 anos, se ela continuar na questão também da alimentação, né? Porque tudo está ligado à alimentação. Aí quando você volta e tira a foto, você vê a diferença. A íris está mais clara, porque geralmente ela fica escura por causa da intoxicação alimentar, de remédio. Geralmente quem toma remédio controlado, ela fica bastante escura, a íris. E você, Zélia, tem coragem de fazer? Será que você confia nesse método? Tenho sim, confio. Acho até bem interessante. Gostaria até de conhecer mais, né, porque conheço muito pouco sobre isso. Olha aí, viu? Oportunidade, eu pedi até que ele trouxesse, né, a máquina para que fosse feito o exame aqui.
né, para uma demonstração do exame aqui, que eu mesma já marquei várias vezes, não compareci, né? Falei com ele que ia trazer o exame aqui para ele falar, mas da próxima vez ele fala isso. Você, Darlene, será que dá, hein, aí, doutor? Será que dá para conter aí a TPM aí? Você confiaria nesse método? Confiaria, com certeza, né? Assim, eu realmente não conhecia, né? Tô começando a entender um pouco agora, né? Descobrir um pouco isso aí e despertou minha curiosidade, sim, de realmente fazer. E o que me apaixona assim, na iridologia, cada dia que passa, é que quando a gente vai fazendo as perguntas à pessoa, que a pessoa chega com um problema, né? Aí tudo certo, a gente vai anota. Só que quando a gente começa a olhar a íris dela e começa a fazer algumas perguntas, aí ela começa a ver que sente algumas coisas que ela não estava lembrando ali. E começa a se encostar na cadeira assim. Teve até uma cliente que ela perguntou se eu era espírita. Porque eu estava acertando tudo. E por quê? Não, porque você está acertando tudo. Olha só. Aí eu disse, não, eu estou vendo aqui, né? O que está acontecendo. Precisa então é adivinhar. incrível, a pessoa, cada dia que passa a gente vai. E a gente também trabalha com a questão da estipoterapia, que a gente trabalha nas vértebras correspondentes, né? Então faz um desbloqueio energético e a pessoa sente, na outra semana quando volta, a pessoa já sente uma melhora, a depender do problema. Então assim, é uma coisa assim... Ô, Dalma, e no caso aí de Darlene, que ela foi treinada para matar, né, os hormônios que fazem isso com ela, tem como ser detectada alguma coisa, tem como ajudar ela através da íris dos olhos? Tem, porque assim, geralmente essas coisas acontecem na parte cerebral. Então tem um mapa que nós trabalhamos que são 7 segmentos. Então com certeza o segmento dela é o 1. Aí eu tenho que ver qual é a aura pupilar dela, porque através da aura pupilar eu vou saber se ela é uma diátese 1, 2, 3, até a 5. Então, por exemplo, cada pessoa que tem, no meu caso, eu sou diátese 1, então tudo meu é alto. Se eu tiver palpitação, minha pressão é alta. Problema lá no tireoide, então é tudo alto. O 2 é baixo. Então, só que tem uma vantagem, para melhorar a saúde, eu sou mais rápido do que 2. Então assim, aí meu órgão frágil é fígado e vesícula. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que é diátese 1, então eu sei que o órgão frágil dela é fígado e vesícula. Se ela tem muito, né, essa raiva, essa coisa assim, então com certeza o fígado e a vesícula vai sofrer. Então o interessante é isso, você faz um apanhado, você vai ver qual é a aura pupilar dela, né, ver qual é o segmento que está atrapalhando. Pode ter sido algum trauma que teve na infância ou até na própria gestação, que a gente consegue identificar. Hoje eu não trabalho mais com data. Antigamente eu trabalhava assim, olha, você teve um trauma com tantos anos. Só que aí fica uma coisa meio, a pessoa não quer se lembrar daquilo, né? Então hoje a gente trabalha em termos de segmentos. Eu vejo qual foi o ano ali, vejo se está enquadrado no qual segmento. E quando a gente vai ver, bate certinho com o que ela sente. Aí a gente trabalha com acupuntura auricular, com massagem, com o próprio shiatsu, que eu também trabalho com shiatsu, que é através dos pontos, aí o floral, e com certeza o resultado é fantástico. Agora sim, claro que se a gente vê que tem alguma coisa, né? Mais séria, né? Por exemplo, no órgão, né? No caso do Se o órgão já está então comprometido, a gente caminha para um médico, já... olha, procura e está fazendo exame para ver o que está causando. Mas normalmente é mais na parte cerebral, questão assim da hipófise e tal. Aí a gente vai ver, vai analisar, aí faz aquele cruzamento com o que ela vai relatar, a gente bota ali quando vai ver, pronto. Aí faz o tratamento específico para aquilo. Muito bem. Então eu vou dar uma chegadinha lá, não é isso? Tem como fazer alguma demonstração aí, como é que tira foto, alguma coisa aí do olho? Como é que faz aqui, gente? Olha, alguém, ela pode chegar ali? Você pode chegar ali? Normalmente é feito assim, tanto eu tenho um aparelho móvel, como tenho o outro da bancária que a pessoa coloca o peixe. Mas normalmente é o seguinte, a gente liga, ele tem 2 lâmpadas de LED aqui, ele faz clarear, né? Então a gente coloca aqui, e aqui ele tem a questão de um ajuste, que a gente vai bater aqui na máquina, como se fosse uma máquina normal. Mas só olhando aí, dá pra ver alguma coisa aí ou tem que estar ligado em alguma coisa? Tem que estar ligado no aparelho, né? Só aí não dá pra ver nada Não. no olhinho dela. Porque a luz não vai acender.
Aí o que é que acontece? Aí eu coloco no computador e a tela é grande e a gente faz o quê? Coloca um mapa em cima, que é isso que eu falei dos segmentos. Então eu colocando em cima desse mapa, então eu vou ver qual o segmento que está causando. E ela é bom que tem o olho clarinho mesmo. Aí a gente já vê. Então quando a gente tira, aí bota no computador, aí eu vou trabalhar em cima do que eu estou vendo. Pode sentar, obrigada. Aí a gente vê qual é o segmento que está causando isso e vai tratar com a estipoterapia, com o floral, com a massagem e com a acupuntura auricular, que os resultados são assim fantásticos. Muito interessante. Você que gostou, vai estar aí o telefone dele, o lugar, a clínica, né? Qual é a clínica mesmo? É na Univita. Univita. Fica no Siqueira Campos, não é isso? Não, no bairro São José. Ah, bairro São José? Isso. Ah, tá. Então tá bom. Então vai estar aí embaixo no vídeo, você confere, pode ligar, pode ir na clínica, né? E matar sua curiosidade, quem sabe fazer o exame, né? Doutor Dalmo, deixa uma palavra de conforto, uma palavra de acalento para a mulher que está em casa assistindo nosso programa. Bom, eu só queria dizer uma coisa, que você pense que você já é uma vencedora, porque se você está aqui, é porque entre milhões e milhões de espermatozoides você conseguiu ser gerado. Então pense nisso. Muito bem. E você, não saia daí que o Papo de Mulher volta daqui a pouco com a consultora de moda, a blogueira, ela vai falar para nós assim, as tendências, né? E tá aí, qual é a peça básica que não pode faltar no seu guarda-roupa? Sai daí não, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com a consultora de moda, a blogueira Darley Rochelle, né? Darley Rochelle, seja bem-vinda. Obrigada, Dina. É um prazer estar aqui no seu programa. Darley, você é bióloga também, né? Mas seu forte é consultora de moda e blogueira. Isso mesmo. Não é isso? Como é que você define a moda, Darley? Olha, moda, na realidade, assim, não tem muito uma definição, mas eu acho que é o estilo da pessoa, né? A moda é um estado, né? Que ele passa também, né? A moda, ela vem e vai, né? E a gente procura sempre estar acompanhando, né? E desde que a gente não perca o nosso estilo, a nossa personalidade. É verdade. E como surgiu a ideia de ser blogueira? Bom, é assim meio inusitado, né? Na realidade, eu sempre gostei muito de moda, né? Mas passei vários anos, né, trabalhando com vendas, né, de automóveis, que não tinha nada a ver. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a viajar, né? Fui para fora do país, fui para alguns países da Europa, dos Estados Unidos, né? E comecei a ver o mundo da moda, né? Então eu comecei inicialmente trazendo alguns produtos importados e aí eu resolvi criar um blog como se fosse uma vitrine para mostrar esses produtos. E aí depois eu digo não, vou utilizá-los, né? Vestindo, usando, calçando, que eu acho que a pessoa tem uma visualização melhor da peça. Realmente. E aí nasceu o blog, né? Eu já tinha lá aquele blog como vitrine, aí eu passava a usar as coisas. E aí começou com aquela história de look do dia, né? De dicas de moda. E aí foi quando teve esse boom também, né? De blogs de moda. Eu já tenho esse blog há 3 anos. E tô aí até hoje, né? Então tem algumas lojas que anunciam, trabalho também com a consultoria de moda, ajudo as lojas, né? Nas compras, né, nas coleções. Interessante. E tô sempre nesse ramo agora. Então, diga para nós, para andar na moda é preciso gastar muito? Não necessariamente. Graças a É Deus. preciso que compre, né, as peças certas, né, que são chamadas de peça coringa, né? Não necessariamente precisa ser de grife, né? Você pode encontrar hoje o que está se usando bastante, que tem uma qualidade muito boa, são as fast fashion, né? As lojas de departamento. Então dá para garimpar, dá para comprar muita coisa legal e até para viajar mesmo com praticidade. Você pode fazer uma mala não muito cheia,
né? E dentro dessa mala ter todos os itens que você vai utilizar em 5 dias, 1 semana de viagem. Quais são as peças básicas, né, que não deve faltar em um guarda-roupa de uma mulher? Bom, uma calça jeans, né, bacana, de preferência que ela seja numa modelagem reta. Sim. Ou a flare, né, que antigamente era chamada boca de sino, que é com a boca mais larga. Muito da flare. Né, é bem interessante, eu gosto também muito. Né, é um vestido preto, né, o pretinho básico, toda mulher tem que ter no guarda-roupa, no closet. Uma camisa branca, que é eterna também, você pode usar com saia lápis, com calça jeans, com short. Então assim, você pode usar ela da hora que você acorda até a noite, né, numa ocasião mais formal. Então ela é, pra mim, é o maior coringa do guarda-roupa, é a camisa branca. A camisa branca. Um cardigan também, que é bem interessante, e a jaqueta, né? Independente da gente morar no Nordeste, daqui não fazer tanto frio, mas assim, usar à noite, né, em locais climatizados, é uma peça indispensável numa viagem também. Mas você não sabe como é que vai estar o tempo, então você tem que estar sempre prevenido no próprio aeroporto, né, no voo, né, faz um pouco de frio também. E é uma peça que dá um up na produção. É né? verdade. Você trouxe algumas peças aí para nós, você pode mostrar e falar um pouco delas? Ah, sim, claro. Bom, como eu falei, aqui é um cardigan, certo? Eu gosto muito do animal print. Também é uma tendência e que hoje se eternizou, né? Então de tendência virou uma peça atemporal, né? Na moda hoje está se usando muito a questão das misturas de estampas, né? Então hoje é super comum você misturar um animal print com uma listra, com um poá, fica bem interessante. Qual é o horário que eu devo usar um cardigan como esse? Um cardigan? Sim. Bom, aí vai depender muito do local, né? Você pode usar até no trabalho, durante o dia, se for um local climatizado, um local que faça frio, ou então no final da tarde, à noitinha, para ir a um restaurante, para sair à noite, a um shopping. Então é uma peça bem versátil. E ele tem que combinar com a roupa que eu estou vestindo, ou eu posso usar ele aí em cima de qualquer uma roupa? Então, a moda hoje é muito democrática, né? Antigamente se usava tudo muito combinadinho. Sim. Hoje está exatamente o inverso. Então, como eu falei, você pode usar ou com uma peça lisa, já que ele é estampado, né, para as pessoas que são mais clássicas, né, são mais tradicionais. E as pessoas que gostam de um pouco mais de ousadia, um pouco mais de atitude, pode também colocar com outro tipo de estampa, com poá, fica bem legal. Eu gosto muito com a listra, né? Eu gosto de usar. Então eu coloco uma t-shirt de listra, né, preta e branca geralmente, e coloco ele por cima. Fica super bacana, com uma calça reta, né, um escarpão ou uma sapatilha também, que é uma peça indispensável no guarda-roupa. Muito bem. Aqui tá a jaqueta, né, a jaqueta de couro. Hoje, inclusive, existem os Sou couros apaixonada coloridos, por essa peça. né? Eu gosto muito, ela dá para usar aberta, né? Se for um local que esteja assim, variação de temperatura. Quando você está num lugar extremamente frio, como eu já fui, eu utilizo ela toda fechada, assim, esse detalhe da gola aqui fica bem bonito. Uma pessoa que está né? acima do peso, você aconselha, pode usar uma peça dessa? Pode, aí vai depender do que esteja embaixo, né? Se for uma peça que não faça muito volume, não tem problema, né? Até porque também, independente da modelagem, a pessoa sente frio. É verdade. Então, tem que usar a jaqueta. A camisa branca, né? Geralmente de seda, né? Se ela for assim, um pouco mais transparente, como é o caso dessa, aí é interessante usar com um underwear por baixo ou uma camisetinha, para que não fique tão transparente. Né? Esse preto é o básico? Tem o pretinho básico também, que é terno, clássico. Né? Então aqui, usa durante o dia. Usar, sim, eu ia perguntar isso. Pode usar durante o dia? Pode, usa durante o dia, coloca um colar
ou um maxi brinco, né, Mesmo com uma assim, com a nossa sapatilha. temperatura assim bem quente, Sim. pode usar o preto? Dá pra usar sim, né? Esse inclusive é um preto sem mangas, então dá pra usar tranquilamente, né? Aí à noite, trocou, colocou um escarpão, colocou a jaqueta ou o cardigan, já está pronta para a noite também. Então também é uma peça, né, super coringa, que vai do dia até a noite. E hoje eu tenho uma filha adolescente, os adolescentes se preocupam muito em não repetir as roupas, né? Que causa muito gasto para nós, porque o ciclo de amizade é o mesmo, né? Para nós, né? Quando normalmente a gente tem um ciclo de amizade. Então, no final de semana você vai para a casa de alguém, ou vai para um aniversário, ou para um restaurante com determinado grupo. Então, você acha importante todo final de semana a gente é obrigada a sair com roupa diferente? Não, até porque roupa não é descartável, Sim. né? Então, assim, é interessante investir em peças com qualidade e não necessariamente a quantidade. Porque você vem a modinha, né, como costuma falar, a moda vem e vai, né? Sim. Você vai estar com aquelas peças intocadas ali. Quando ela volta, às vezes você já tem aquelas peças, só que você já quer adquirir outras. É verdade. Né? Então, assim, hoje o consumismo está muito grande, né? Eu incentivo o comércio, né, em relação a isso. Agora, o ideal, claro, se você puder ter várias, né, puder estar comprando toda semana, todo mês, qual mulher que não gosta? É verdade. Né? Mas o ideal é investir na qualidade e nas peças certas, que são peças clássicas, são peças eternas, que nunca vão sair de moda e que você vai estar pronta para ir a qualquer lugar. Certo. Essa calça jeans aí, que você... Essa aqui é com a modelagem reta, né, que eu gosto. Geralmente, né, escura, mais interessante escura. Né? Para as mais magrinhas, é interessante usar mais a clara, porque a escura ela afina um pouco as pernas. Interessante. Né? Eu tenho as pernas finas, mas eu gosto da calça escura. E a sapatilha também, né? Que tem que ter, Essa né, minha traz dúvida. conforto. A sapatilha deixa a mulher elegante? A gente está tão acostumada com salto, quando usa a sapatilha a gente sente assim meio que desleixada, né? Parecendo que a gente vai no salão. Inicialmente eu achava isso também, Sim. né? Até começar a entrar nesse mundo da moda e ver que realmente não é isso, né? Eu acho que o independente de você estar bem arrumada, você tem que estar confortável, né? Então não adianta você estar com um salto super alto, super arrumada, se você mal consegue andar. Né? Você acaba ficando até mal-humorada, né? Fica irritada e aquilo ali vai lhe trazer um desconforto. Então, assim, claro que se você vai sair à noite, vai para uma festa, é mais interessante tá com um salto, né? Um escarpão, que é o clássico também, que nunca sai. Agora, durante o dia, no trabalho, dá para usar uma sapatilha tranquilamente. Aí vai depender do que você esteja usando em cima. Você falou muito a isso a respeito da roupa feminina, né? Estamos aqui, né, com dois, né, da área de saúde, né, que precisam estar sempre bem vestidos. Né? O que é que você aconselha para ele? O que é que não pode faltar no guarda-roupa de um homem? Camisa de manga comprida, né, de botão. Mas tem cor assim, lisa? As cores clássicas, né, os lisos são mais interessantes, né, até porque homem gosta de comprar menos, né, gosta de variar menos. Você gosta de gastar? Você gosta de comprar roupa, doutor Kelly? Bastante. Olha, que maravilha! Olha! Nossa, que bom! Desde adolescente. Olha que é uma exceção, hein? É uma exceção, é verdade. Como é que você vê isso aí, sua esposa aí, né? Você gosta disso? Eu acho ótimo, né? Porque eu gosto, né? Então a gente vai passear no shopping junto. Ai, que bênção, doutor Kelso. Você é o homem que toda mulher sonha? Você é uma privilegiada, viu, Zélia? Por um lado, né? Olha, porque por outro também às vezes gasta demais, aí falta do lado de cá. Mas compra para os dois. Tem que balancear. Compra para assim os dois. Que maravilha! Olha só, é uma exceção, viu, Zélia? Parabéns, viu? Parabéns pelo marido que tem. E você, Dão, gosta de comprar também ou não? Quando eu era mais novo, eu de 3 em 3 meses eu renovava meu guarda-roupa, né? Aí casei, filho, então uma coisa a gente vai. Só que de um tempo pra cá eu tô voltando a comprar também, porque
até a autoestima melhora, né? Melhora. Então você vai começando a se cuidar mais e tal. Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não me cuido primeiro, né? Olha, então, certo. Tem que dar exemplo. Mas, Dalisa, veja só, um tá com camisa lisa, outro com a camisa listrada. Tem uma camisa que deixa o homem mais elegante, mais aparentável? Como é? Ou depende de marca? Bom, à noite, assim, eu acho que fica muito interessante, assim, fica bem clássico, fica bem bonito, arrumado. É uma camisa preta. Colocar uma camisa preta, ou com uma calça jeans, né? Ou com uma calça social. Assim, tá arrumado para ir a muitas ocasiões. Uma camisa preta. Sim. Você tem camisa preta, doutor? Já que você... Tenho sim. Olha, claro, né? Um blazer também, né? O blazer eu acho Arruma. chique, muito O blazer chique. com a calça jeans, eu acho assim, fica muito legal. Só para fechar a última pergunta. Dê uma dica para uma pessoa que... A diferença, né? Normalmente a mulher se preocupa muito em comprar roupa para trabalhar, né? Se você olha, você vê as mulheres nas repartições, todas muito bem arrumadas, né? E o guarda-roupa fica lotado de roupa para trabalhar, ou então para sair à noite. E de repente surge aquele convite, é dia de domingo, por exemplo, quando não vai à praia, um restaurante, né? Você vai almoçar, um aniversário na casa de um amigo, à beira da piscina. Qual é a roupa ideal que uma mulher, uma senhora jovem pode usar numa ocasião dessas? Bom, numa ocasião durante o dia, né, como você falou, ela já vai estar arrumada a semana inteira, já vai estar trabalhando a semana inteira, né, com roupas mais formais, com terninhos, conjuntinhos, né? Então o ideal é que se use uma roupa leve, né, que seja uma roupa confortável. Aí vai depender do estilo da pessoa. Pode-se usar um macaquinho, um vestidinho mais fresco, um vestido longo, né? Desde que ele tenha uma estampa alegre, né? Uma estampa floral. Então fica bem bonito também com uma rasteira, uma sapatilha, pode ser colocado, ou uma saia com uma blusa. Hoje está se usando muito as t-shirts divertidas, né? Com várias estampas, né? Frases também. Então essas t-shirts, elas combinam assim com praticamente Toda tudo. idade? Sim, dá para se usar sim. Então você pode usar até com blazer, você pode estar combinando uma t-shirt, né? E a parte de baixo também, assim, é super versátil. Então, com o que quiser usar, com uma saia jeans, um short, fica bem legal. Você acha elegante assim uma mulher, vamos dizer da minha idade, com um short assim, acima, no meio da coxa, por exemplo, assim, você acha legal, certo ou errado? Desde que seja folgado, né? Independente do corpo da mulher, se ela for magra ou se ela for um pouco mais fat, é interessante que o short ele seja folgado, de preferência um número a mais, né? Ele tem que ter aquele caimento mesmo, não é para ele ficar justo nas pernas. Há quem goste, né? Então, gosto, cada um tem um. Certo, né? Nós estamos falando assim no certo, ou o que se diz ser certo, né? O que a moda dita na realidade. E o bom senso também, né? Então, é interessante que esse short ele seja folgado, né? Eu, a depender do modelo, eu uso até 2 números a mais. Ele fica caindo mesmo, a parte do zip ele fica lá embaixo mesmo, né? É o mais indicado. Então, nesse caso aí, não fica feio para uma mulher 40, 50 não, anos? Folgado não. Short folgado tranquilo, com tranquilo, a sapatilha? Tranquilo. Com a sapatilha, com uma blusinha mais composta, não tem problema, né? Já que vai estar com short, não colocar um decote, né? Para poder não ficar dividindo as atenções. Tem que sempre uma peça tá chamando mais do que a outra e não as duas para não causar um choque. Muito bem, gostei muito do nosso bate-papo e eu gostaria, Darley, que você deixasse uma palavra de conforto, de acalento para levantar a autoestima dessa mulher que está nos assistindo agora. Bom, eu acho que é o que eu procuro fazer também, então é o que eu quero deixar para vocês. Acho que a gente tem que procurar fazer o que gosta, né? Não adianta a gente estar insatisfeito, estar fazendo aquela coisa só por conta do dinheiro, né, ou para estar agradando outras pessoas, estar agradando a família, ou estar procurando os meios externos. Você tem que estar bem com você mesmo para poder você exercer isso em qualquer área, na profissão, na família, né, dentro de casa. Então procurar fazer o que gosta, dentro do bom senso. Obrigada, né? Chegamos ao final do nosso programa, um programa
pra lá de informativo, bacana mesmo, né? Tivemos aqui a presença de Dr. Adalberto, a presença de Dr. Kélcio, de Zélia, empresária que brinca com artesanato, a presença do Dr. Dalmo, o homem que vê, né, nosso corpo através da íris dos olhos, né? E a nossa consultora aqui de moda, blogueira, né, Darley Rochelle, né, que esteve aqui dando grandes dicas para nós. Quero agradecer também a loja Maci, né, que é a loja que me investe, o Hotel Riverside, né, o Maratá, que nos dá essa cesta para homenagear aqui o entrevistado, e a você com sua audiência aí, que reserva esse tempo para nos assistir. Então, um forte abraço para você, um beijo no coração e até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir.